Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui ao lado de vocês. Que alegria poder viver esse momento. Eu estava falando com a Aline o quanto eu sou grata ao Senhor por isso que nós estamos vivendo. E antes de continuar, eu quero dizer que eu vou dar trabalho para os intérpretes. Eu falo um pouquinho rápido e eu me movimento muito. Eu vou ficar de vez em quando dando umas esbarradinhas. Gente, mas eu estou muito feliz por esse dia. De fato, eu estava comentando com a Aline, isso é um marco para a nossa igreja. Isso é um marco, eu ouso dizer, para o Brasil. Eu creio que como igreja brasileira, e por que não do mundo? Não é mesmo, Fabinho? Por que não do mundo? Eu não conheço seminários de inclusão, outro seminário cristão sobre inclusão específico assim no Brasil e também não conheço no mundo. Mas como é importante a igreja viver aquilo que ela foi chamada para viver, não é mesmo? Como é importante nós crescermos nessa área, nós nos habilitarmos para alcançar a todos como Cristo deseja. Então, é uma alegria enorme. E como a Aline disse, eu estou aqui realmente só vendo, só de espectadora. Não tem um dedo meu. Realmente, a equipe de Inclusão Kids, junto com a Aline, conduziu tudo. E eu fico muito, muito feliz disso, porque toda a igreja é abençoada através desse seminário. Quantos já estão sendo abençoados aqui? Amém? Eu tenho certeza que se agora você já fosse embora, a sua igreja já não seria mais a mesma quando diz respeito à inclusão. Não é verdade? Tenho certeza que o seu olhar será outro. Eu caminho com a Aline, né? Ela é minha discípula e minha amiga. Não tem como. Esses dias agora, domingo eu cheguei na igreja, vi uma cena na minha frente, Fabinho. Aí estava um cadeirante passando na minha frente, e aí ele teve um pouquinho de dificuldade, teve que desviar de uma moto, assim. Na hora eu já tirei uma foto. Já peguei, tirei uma foto, já mandei, falei, Aline, temos que resolver isso aqui, olha só, as motos tem que ter uma limitação para elas, está atrapalhando e tal. E aí eu falei, gente, eu já estou contaminada. Estou contaminada nesse bom sentido, que a gente realmente já começa a ter um outro olhar. A gente começa a ver realmente diferente. E isso é importante. É igual mãe. Quando que você sente falta de um trocador de bebê num banheiro? Quando você tem um bebê que você precisa trocar ele. É ou não é? Antes de ser mãe, alguém entra no banheiro procurando um trocador de bebê? Não. Mas depois que você sente na pele, aí você vai sentir. Mas que não seja necessário nós sentirmos a dor em nós mesmos, literalmente, né, para a gente se importar com o outro. Que a gente sinta empatia no coração para a gente se importar com o outro. Amém? E eu quero compartilhar com vocês um tema que eu amo falar e que a Aline me convidou especificamente para falar sobre isso. E eu creio que é um assunto que com certeza vai ser de relevância para você, para o seu ministério, que vai fazer muita diferença na sua vida. Que é sobre formando uma equipe apaixonada pela inclusão. Quem aqui deseja formar uma equipe apaixonada pela inclusão? Amém? Então deixa eu fazer uma pergunta antes. Quantos aqui são do ministério infantil? Dá um glória a Deus. Quem ainda está em pecado e não faz parte do ministério infantil? Fala assim, misericórdia. Pode falar. Há graça e perdão sobre a sua vida. Ainda dá tempo de se arrepender. Pode falar. Misericórdia. São poucos pecadores. Glória a Deus. Graças a Deus o Senhor já alcançou a maioria. Os pecadores, eu quero te dizer que no final você pode me procurar, pode nos dar seu nome, que nós já vamos encaminhar você para o treinamento. E aí você vai ser redimido do seu pecado. E nunca mais vai caminhar nessa vida de pecado. Amém, gente? Mas não é verdade? Se não está no Ministério Kids, está em pecado. Então, glória a Deus. A maioria, realmente, a grande maioria, já está no Ministério com crianças. E isso é muito importante. Outra perguntinha. Quem aqui estava na conferência Atitude Kids desse ano? Levanta a mão e fala, uhul aí. Ah, amém. Então, tem uma grande parte que não veio. Quero já te convidar para a nossa conferência do ano que vem, que já estão com as inscrições abertas. Se eu fosse você, fazia enquanto o preço está no promocional.
corre lá no nosso site, no Instagram do Atitude Kids, que lá as inscrições estão abertas, ok? Mas foi importante, eu queria conhecer um pouco vocês, né, a realidade de como que é a maioria. Fico feliz de a maioria já estar no ministério com crianças. E eu sei que às vezes você deve perguntar, meu Deus, pastora, eu sei que aí no Kids, aqui no Atitude Kids, vocês já têm uma equipe de mais de 100 pessoas só da inclusão Kids. Pastora, como que... Cento e quantos mais ou menos, Aline? 130. Nossa, pastora, é muita gente lá na Inclusão Kids. Como que vocês conseguem? Eu não tenho 100 nem no Ministério Infantil todo. Como que eu vou ter 100 pessoas na Inclusão Kids? Aí agora eu quero mostrar para você um pouco da nossa realidade. Porque aí assim, às vezes, facilita para você também essa compreensão. Porque as proporções são diferentes. Nós recebemos, por domingo, 1.000 crianças. Então, 1.000 crianças nós precisamos de pelo menos uns 120, o ideal seria 150, 170 pessoas no domingo inteiro. Hoje, nós temos uma média de 120 pessoas por domingo, uma média de 120 pessoas para o Kids todo. E só na inclusão, a gente estava fazendo as contas lá, que dá uma média de 20 pessoas a 25 pessoas por domingo. Aí você pensa, 25 pessoas por domingo, ok, entre aspas. De manhã, nós temos 2 cultos, e geralmente há uma equipe que fica no culto da manhã, e outra equipe no culto da noite. Divide os 25. Vamos lá, 15 para um culto, 15 para amanhã, 10 para a noite. Quantas crianças nós recebemos, mais ou menos, por domingo, específicas da inclusão? Uma média de 50 crianças, não é? 40 a 50 crianças. O número bate? Agora você entende. É muita gente, mas nós estamos satisfeitos? Não, nós queremos crescer. Sempre foi assim? Não. Hoje nós já estamos muito melhores do que nós estávamos antes. Foi o que a Sônia falou da minha fala para ela. Não estamos bem, mas estamos no caminho. O importante, às vezes você fala, nossa, hoje eu não estou bem em relação à inclusão Kids. Hoje não tem ninguém da inclusão específica lá na minha igreja. Aí você pensa, nossa, eu estou péssimo. Peraí, você está no mesmo lugar que você estava ontem? 1 ano atrás, você se preocupava pelo menos com a inclusão? Você pensava sobre a inclusão de crianças? Então, você já está melhor, você pelo menos já está identificando que você tem um problema, que você tem um desafio ali que precisa ser solucionado, não é mesmo? Então, eu creio que você, à medida que você vai crescendo, vai tomando consciência, vai avançando cada vez mais. E foi isso que aconteceu no nosso ministério. Para a gente começar, eu preciso falar... A Aline até falou para mim. Eu falei, meu Deus, meu tempo é pequeno. É curto, então eu vou correndo. Mas eu preciso contar essa história aqui para vocês. Cerca de quase 8 anos atrás, né? Vai fazer 9 anos que eu estou aqui esse ano. Cerca de 7 anos atrás, mais ou menos, quase 8, eu me vi no ministério. A gente, na época, não tinha tantas crianças assim. A gente tinha uma média de 200 crianças. E naquela época, naquela realidade, a gente já tinha algumas crianças com autismo. Era a nossa maior demanda, né, digamos assim. Tinha criança com síndrome de Down, mas era mais fácil a inclusão ali. Não era um desafio tão grande quanto algumas crianças com autismo. E eu passei por uma situação que foi traumática. E que eu conto para vocês hoje, envergonhada, mas ao mesmo tempo redimida. Porque eu passei por uma situação de um pai que estava com um menino, uma criança autista. O menino tinha uns 5 anos de idade. E, na época, o pai estava com a criança andando pelo corredor. Ele estava com a criança, sozinho. Porque o menino não ficava na sala junto com as outras crianças. E nós não tínhamos equipe de inclusão na época. E os líderes não sabiam lidar com a criança. A criança não ficava. Não era só que a gente falava assim, pai, ele não pode ficar. Não, mas a criança não ficava. A gente não conseguia atrair a criança. E o pai estava junto com a criança, só que andando para lá e para cá assim. E nesse dia estava muito calor. Nesse dia eu virei para o pai e falei assim, paizinho, tem uma sala vazia ali que tem ar-condicionado ligado. Se você quiser, você pode ficar lá com seu filho.
Irmãos, a minha intenção era qual? Fiquei pensando, tá quente, calor do Rio de Janeiro, né, gente? Rio 40 graus, calorzão, ele andando com... Eu pensei, vou ajudá-lo. Como ele interpretou? Como foi também, assim, né? Depois, hoje, na minha visão, eu não falaria isso. Como ele interpretou? Tá me querendo me colocar sozinho com meu filho numa sala, separado. E aquele pai acabou comigo, né? Cascou. Oh, que absurdo que você quer me deixar separado e tal. Nossa, irmãos, eu não sabia onde enfiava a cabeça. E eu, meu Deus, por favor. Irmãos, eu não sei onde foi parar esse pai. Mas ele saiu da igreja. E essa foi uma das situações que nós passamos, que eu falei assim, gente, nós precisamos pastorear essas crianças. Meu Deus, eu não sei o que fazer, a gente não está conseguindo. As crianças, algumas delas ficavam no nosso meio, mas eu sentia que elas saíam da mesma forma. As crianças não estavam entendendo a palavra, a gente nem parava para olhar no olho dela e mostrar que ela era amada, que Jesus a amava. A gente não conseguia, de fato, garantir que a nossa missão estava sendo cumprida na íntegra, com todos. Eu falei, não está certo, a gente precisa cuidar delas de uma forma específica. E na época nós tentamos diversas pessoas. E aí nisso eu vou entrar em 3 princípios que são importantes. São 3 passos, digamos assim, para você formar uma equipe de inclusão lá no seu ministério. Pastor, a gente precisa formar uma equipe de inclusão. Então eu vou falar 3 passos para você. O primeiro, que tem a ver com essa história também, é o que eu vou falar. Não espere ninguém pronto. Primeiro ponto, não espere ninguém pronto. O que aconteceu? Naquele momento, eu fui procurar as pessoas que já eram da área. Então, tinha muita gente da área que já tinha diplomas, que já sabia, já trabalhava com crianças com autismo, já tinham clínica, já tinha não sei o quê, não sei o quê. E eu fui procurar. Olha, ajuda a gente precisa incluir essas crianças aqui na igreja, a gente precisa pastoreá-las de fato. Nos ajude a montar uma equipe de inclusão. Irmãos, eu não tentei, não foi só uma não, acho que foi umas 3 pessoas. Tá, então você vai ser o líder da inclusão. E não ia para frente. Alguns colocavam assim, alguns empecilhos, falavam assim, tem que ter uma sala com, sabe aquelas salas, tipo, como é que fala? Sensoriais, que tinha que ter uma sala expert de não sei quantos metros quadrados. Falei, irmão, a gente está faltando sala para geral aqui, a gente não consegue uma sala mais específica. Impossível. Então, se não tiver essa sala, não dá para fazer inclusão, estou fora. A primeira foi assim, aí saiu. Aí meu Deus, né? Lá vai eu tentar outra de novo. Tentei com a outra. Ela falou assim, eu estou disposta a ensinar a equipe. Eu só treino, mas eu não venho aqui no domingo. Ou seja, a teoria é linda, né? A prática... Alguém já passou por isso? A pessoa, não, eu treino, eu sei falar. Mas, claro, é linda a teoria. E aí, deu certo? Não, não deu certo. Até que teve uma doida que eu conheci... Brincadeira, ela não é doida, não. Até que teve, quando eu conheci a Aline, foi no seminário pastoral, ela estava fazendo seminário, eu fui dar aula no seminário sobre ministério infantil. Lá no seminário, ela, que nem pisava no ministério infantil, nem sabia da existência do ministério infantil, abriu os olhos para o ministério com crianças e falou, meu Deus, eu quero fazer parte e tal, enfim. Falou, Wills, eu quero estar com você todos os dias como voluntária na igreja, e veio para trabalhar aqui com a gente, voluntária toda semana, todo dia ela estava aqui e tal. E a menina com gás, né? Falou, eu quero servir, eu quero pastorear as crianças, e Deus me chamou e tal. E eu falei, amém. E eu falei assim, Aline, tem um projeto que a gente está no Kids, que a gente não consegue caminhar. Já visitamos algumas igrejas, e a gente, na época, eu tinha visitado outras igrejas para conhecer trabalho de inclusão. Tinha uma igreja específica que tinha uma referência, né? Quando eu cheguei lá, era uma sala que a pessoa tinha, lá que a igreja tinha, onde colocava lá dentro todas as crianças com necessidades específicas, e isso era chamado de inclusão. Como eu já estava fazendo pedagogia na época, estudando sobre inclusão também, né? Dentro de pedagogia, não inclusão cristã, né? Assim, na igreja, mas inclusão de uma forma geral, na hora eu olhei e falei, opa, isso aqui não é inclusão. Isso aqui é segregação, está separando todo mundo, botando aqui. Falei, então, peraí, tem alguma coisa errada que não está certa.
E aí eu peguei o modelo, mas peguei outras coisas, ideias naquela igreja, cheguei para a Aline e falei assim, Aline, a gente tem isso de ideia, a gente tem o que não fazer, porque eu já vi assim, que isso não funciona. A gente tem algumas ideias do que fazer. E a gente tem o desafio de uma liderança na inclusão, para formar uma equipe, para trazer pessoas específicas, para pastorear as crianças com necessidades específicas, para a gente avançar. Você aceita o desafio? Aí por que eu falo que ela é doida? Porque ela falou, aceito. Ela tinha noção que hoje ela estaria fazendo um seminário com 1000 pessoas, só sobre isso? Tinha noção, amiga? Jamais, não tinha. Ela falou, amém. Eu vou obedecer, se você acha que eu sou capaz para isso. E aí ela falou, eu não entendo nada disso. Eu falei, eu sei, né? Eu também não entendo. A gente não tem essa área. Ela falou, não tem nenhum diploma, não tenho nada. Mas eu estou disposta a aprender. E ela começou a estudar, começou a ir atrás, começou a aprender cada vez mais. E hoje, nós temos uma equipe de inclusão incrível. Nós pastoreamos, de fato, todas as crianças com necessidades específicas. Hoje eu posso te falar, nossas crianças com autismo, ou síndrome de Down, paralisia, ou qualquer outra necessidade, elas saem daqui pastoreadas, abençoadas, elas são ministradas. Hoje eu digo isso com muita alegria, que nós estamos incluindo. Claro, existem muitas áreas para avançarmos, com certeza, mas nós damos um salto muito grande. E eu louvo a Deus por isso. Mas o que é importante você saber? Ela veio pronta? Não. A equipe que nós temos na inclusão veio pronta? Não. Então, não espere pessoas prontas. Prefira um coração ensinável a diplomas orgulhosos. Prefira um coração ensinável a diplomas orgulhosos. Por que eu digo isso? Porque Deus disse isso. Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se o seu diploma soma e você tem um coração de servo, como Soninha, a Sônia, que acabou de ministrar. Ela nunca chegava, porque eu sou doutora de não sei o quê, e assim não vai funcionar. Quando a gente começou a inclusão, a gente tinha o quê? Nada. A Aline, a Lilian e ela, né? 3 pessoas lá, encostadas na parede, não sabia, a gente não tinha nenhum recurso na mão, a gente não tinha nada ainda, não tinha uma sala, não tinha nada, mas ela tinha um coração de servo. Se o seu diploma se submete ao Senhor, se submete ao seu coração ensinável, glória a Deus, Deus faz um estrago com isso. Mas se o seu diploma te coloca numa posição de que não é, eu só dou treinamento, né? Eu só ensino. Isso nos impede de viver muita coisa. Então, às vezes, você está esperando que chegue, está lá assim, Deus, por favor, manda uma doutora, uma PhD em inclusão aqui, que já dê aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Às vezes está lá pedindo, e às vezes essa pessoa não vai ser a pessoa que Deus vai usar. Pode ser que sim, claro, mas pode ser também que Deus use alguém que ainda não tem essa capacitação, mas tem um coração ensinável. Eu quero te dizer que técnica e unção devem caminhar juntas. A técnica e a unção não são concorrentes uma da outra. Porque aí, quando eu falo sobre isso também, de que nós não podemos colocar o diploma assim, mas às vezes nós também entramos num outro lado de achar que o quê? O importante aqui é orar. O importante aqui é orar. Vem a criança e eu oro. Vem a criança e deixa que o Espírito Santo faz tudo, né? A pessoa acha mais ou menos assim, espiritualiza tudo. Pois o Espírito Santo, ele age também através dos nossos conhecimentos, daquilo que a gente aprende. Então, a técnica e a unção devem caminhar juntas. Estudar, buscar conhecimento, isso é fundamental. Mas nós não abrimos mão do poder da unção do Espírito Santo, não abrimos mão de ter um coração ensinável para aprender com os outros, para estar aberto a aprender, mas também buscamos sempre crescer. Vocês entenderam que caminha junto? Estou sempre buscando conhecimento, estou sempre buscando aprender, fazer cursos, me aprimorar, mas eu entendo que acima de tudo está a unção do Espírito Santo. Amém? E o que é importante você entender sobre isso? Traga pessoas, aproveite na hora de formar a sua equipe,
Você quer formar uma equipe apaixonada pela inclusão, não é? Então, você precisa para ter uma equipe apaixonada, a primeira coisa que você precisa? Pessoas. Você precisa de pessoas. Para trazer as pessoas, vou te dar uma dica, algo muito importante. Um conselho. Traga pessoas que ainda não fazem parte do Ministério Infantil. Por que isso vai ser importante? Porque aí você não vai duplicar funções, né? Como é que fala? Sobrecarregar funções, digamos assim, sobre a mesma equipe do Kids. Nós, principalmente no início, começamos, sim, intercalando as pessoas. A pessoa servia com a idade de 5 anos, num domingo, e aí no outro domingo ela servia só na inclusão. A gente fez assim durante muito tempo, né, Aline? Hoje, poucas pessoas são assim. A maioria é específica da inclusão. Isso vai ser importante, você fazer isso, porque aí você vai trazer para o Ministério Kids pessoas que você jamais imaginaria que estariam lá no Ministério Infantil. Às vezes é uma nutricionista, alguém que é uma psicóloga, alguém que já tem também, ou um outro irmão que trabalha, ele é lutador de jiu-jitsu, e ele já tem algumas crianças com autismo lá, que ele dá aula lá para crianças com autismo, e aí ele pode usar essa experiência dele lá na Inclusão Kids. Enfim, você pode agregar para o ministério outras pessoas que ainda não fazem parte do ministério. E isso é algo muito importante para você começar, para você trazer. E aí, além de pessoas, sim, que são capacitadas, às vezes que vêm com alguma bagagem, você pode investir em qualquer um. Sabe por quê? Porque toda semente, ela está predestinada a dar frutos. Basta que ela seja cuidada da maneira certa. Toda semente está predestinada a dar frutos. Você só precisa cuidar dessa semente da forma certa. Então, a Aline era uma semente. Dentro dela tinha um potencial enorme para formar toda uma equipe de inclusão. Ela precisou apenas ser cuidada, ser regada para que isso acontecesse. Lá na sua igreja, já está lá com você. Já tem lá do seu lado. Às vezes está aqui, ó. Pessoas que vão ser essa pessoa específica para alavancar a inclusão, para fazer a diferença lá na sua igreja também. Amém? Então, em primeiro lugar, não espere ninguém pronto. E em segundo lugar, conduza todos a viverem uma missão. Não permita que a sua equipe se resuma a cuidadores de crianças. A gente fala muito isso no Ministério Infantil como um todo, não é mesmo? A gente fala sobre, nós não somos apenas babás, não sei o quê. Mas, às vezes, no Ministério Infantil, de uma forma geral, você já não está fazendo mais isso. Todo mundo já entende que não é cuidador de criança. Mas, quando chega uma criança da inclusão, o líder que está com a inclusão, o líder que está específico ali com aquela criança, ele fica satisfeito de apenas garantir que aquela criança está sendo cuidada. Para ele, o trabalho dele é o quê? Cuidar dessa criança. E ele se esquece de ministrar a palavra para ela. Ele se esquece de orar por ela. Esquece de amar aquela criança. De ministrar a vida de Deus sobre ela. Então, deixa eu te dizer. Ore pelas crianças. Ministre sobre elas. Ensine a palavra. Ame, seja cheio de fé. Sobre todas as crianças. Viva intensamente a mesma missão do Ministério Kids. Qual é a missão do Ministério de Inclusão Kids? A mesma do Ministério Kids. Senão você não está incluindo. Se você tem uma visão diferente, se você tem uma missão lá diferente, se você está fazendo algo diferente, você não está incluindo essas crianças na mesma missão. Você não está fazendo com que elas vivem a mesma coisa que as outras crianças vivem. Você entende isso? Então, qual é o seu desafio ali? Fazer com que toda a equipe viva a mesma missão do ministério. Então, não deixe que a sua equipe se esqueça do propósito. Enfatize que a inclusão é responsabilidade de todos. Porque eu amo uma coisa que a Sônia sempre falava, né? A igreja de Cristo é inclusiva. A igreja de Cristo inclui. Não tem como a gente falar assim, ali tem inclusão ou não. É obrigação da igreja de Cristo incluir, ser inclusiva. Então, todo o Ministério Kids precisa entender que todo o Ministério Kids é também equipe de inclusão. Se você, e é isso que a gente tem lutado, né? A Aline
tem me instigado cada vez mais a isso também. Ela tem me ajudado nesse ponto, de que, Wilson, cada vez mais, a equipe de inclusão precisa ser apenas um apoio, apenas aquela que vai capacitar os outros. Eles estão apenas, essa equipe específica de inclusão, ela serve apenas para treinar, para capacitar a outra equipe, toda a equipe do Ministério Infantil, a também ser uma equipe de inclusão. Porque nós não queremos que uma criança chegue no Ministério Kids e a gente fale assim, você, equipe de inclusão. Não, nós queremos o quê? Bem-vindo. Eu te recebo, eu sei te receber, eu te acolho. E aqui vai ter uma pessoa que vai me ajudar a transformar essa linguagem, a palavra, de uma linguagem que você entenda. Ela vai me ajudar a converter aqui esse princípio, facilitar, como é que fala? Resumir, facilitar, esmiuçar esse princípio de forma que você compreenda. Então, toda a equipe do Ministério Infantil precisa incluir. Todos têm que ter essa missão. Alguns vão se aprofundar ainda mais, alguns vão estudar ainda mais, vão ser capacitados a fim de capacitar os outros. Lembra dos 5 ministérios na Bíblia? Tem lá os 5 ministérios, o pastor, o apóstolo, o profeta, evangelista e o mestre, obrigada. E o mestre, os 5 ministérios, o que a Bíblia diz? Que eles existem a fim de habilitar os santos. Cada um tem uma função ali para quê? Para ajudar o outro naquilo que o outro tem debilidades. Se você está lá se especificando no Ministério de Inclusão, você existe para capacitar os outros, para que os outros também incluam. Amém? Então, assim, todos vão incluir. Então, a sua função para gerar uma equipe apaixonada é você estar apontando a missão o tempo todo. Você viver a missão o tempo todo. Falar para todo mundo, olha, nós estamos aqui pastoreando as crianças. Nós estamos aqui marcando a vida dessas crianças. Estamos aqui conduzindo as crianças a Cristo, a fim de transformá-las em discípulos de atitude. Essa é a missão. A missão do Ministério Kids é a mesma da inclusão. Amém? Passe isso para toda a sua equipe. E em terceiro lugar, faça todos sonharem juntos. Você vai viver a missão apontando incansavelmente a visão. Quando a gente fala de sonho, a gente está falando de uma visão de onde você quer chegar. Sonhar é ter uma visão, um lugar onde você almeja estar. Qual lugar que você deseja que o seu Ministério Kids esteja? Qual lugar que você deseja que a inclusão, que a equipe de inclusão esteja? Líderes que caminham sem visão, eles não têm entendimento da importância do seu trabalho. Por isso, eles abandonam com facilidade a sua função. Se você convida alguém para a sua equipe e você não mostra a importância dele na construção desse sonho, rapidinho ele vai desanimar, vai desistir. Mostra para ele onde você quer chegar. Mostra para ele qual é o seu sonho. Olha, eu quero que essas crianças com autismo saiam daqui repetindo, Jesus é meu amigo, Jesus é meu amigo. Nós queremos que essas crianças tenham um desenvolvimento, que elas façam coisas que os médicos disseram que elas não poderiam fazer, que nós vamos começar a orar e profetizar sobre elas, elas vão começar a desenvolver além do que a medicina diz que era capaz. Mostre essa visão para a sua equipe. Fala, irmão, sabe onde nós vamos chegar? No ponto de famílias que já estavam assim, não vou mais para a igreja, congregar em igreja nenhuma, não. Eles vão começar a congregar. E eles vão falar assim, meu filho aqui é amado, meu filho aqui, ele recebe a palavra de Deus, aqui ele é tocado pelo Espírito Santo. Nós vamos chegar nessa visão, amém? Você deve mostrar a todos esse sonho. A visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Qual é essa imagem do futuro que produz paixão em você? Essa imagem precisa ser compartilhada com a sua equipe. Para cada grande líder, a imagem do futuro faz o seu coração bater mais forte, faz a sua mente disparar. Qual é a visão do nosso ministério aqui? Onde nós queremos chegar? Nós queremos ser um ministério relevante para as crianças, para as suas famílias e para a comunidade, através das células, dos cultos e discipulado, com amor e excelência, consolidado na palavra e no poder do Espírito Santo. Esse é o lugar onde nós queremos chegar. Queremos ter essa relevância. É onde nós queremos ir. E as crianças da inclusão fazem parte disso.
a visão, onde você quer chegar com o seu ministério, deve levar junto as crianças que carecem de alguma necessidade específica. Os seus liderados, eles precisam te ver encarnar a visão que Deus te deu. Eles precisam ver você viver essa visão todos os dias. Eles precisam ver sangue no olho, digamos assim. Eu vejo isso na Aline. É todo dia, não é só de vez em quando, não. Todo dia ela fala, eu amo essa visão, eu me importo. Ela não fala sobre inclusão de vez em quando, não, ela vê o tempo todo. Igual esses dias, ela estava no restaurante, e aí ela falou, aí tinha uma criança com autismo, ela, tem autismo. Aí ela falou, meu Deus, as pessoas que me vê assim devem achar, é doida, né? Mas ela já identifica, olha, tem autismo, já quer conversar, já identifica. E aí ela fala, vai achar tipo assim, né? Nossa, a pessoa, como assim? Está feliz ali porque viu o outro com autismo, mas é porque ela já encarnou a visão. Viva isso, deixa os outros perceberem isso em você. E falar da visão implica em tirar os olhos de cada membro da sua equipe, dos seus próprios problemas, de si mesmos, e levá-los a olhar para o propósito celestial. Pastora Gabriela Fernandes disse isso. Você precisa fazer com que todos da sua equipe tirem os olhos de si mesmos, dos seus próprios problemas. Nós temos, gente? Temos. Demais. Nosso desafio como líderes para formar uma equipe apaixonada é tirar os olhos da nossa equipe de si mesmos e olhar para o propósito celestial. E olhar para aquilo que a gente está fazendo, que é eterno, que tem valor eterno na vida dessas crianças. Amém? Crianças e suas famílias estão à espera de líderes que se levantarão para ser relevantes em suas vidas. Pessoas que não serão mais pessoas que marcarão suas vidas com a glória de Deus. Você quer ser essa pessoa que vai marcar a vida de crianças, famílias com a glória de Deus? Você não foi chamado para fazer mais uma terapia entre tantas que as crianças já fazem. Você foi chamado para conduzi-las a Cristo. Você está disposto a fazer o que for preciso para isso? Faça isso, se coloque em chamas. Se coloque em chamas que logo outros virão para te ver e serão contagiados com a sua paixão. Amém? Em nome de Jesus, eu quero declarar que equipes apaixonadas, que entendem o seu propósito, que conduzem crianças a Cristo, serão formadas a partir de cada um que está aqui. E nós vamos ver uma revolução acontecendo nas nossas igrejas para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.